Eu peço que o Espírito Santo encha o seu coração. Eu peço que o Espírito Santo mova profundamente em teu coração, em tua mente, em tua alma, em teu espírito. Que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Ainda com os olhos fechados, eu preciso te lembrar de algo, irmãos. Deus está com você. Isaías 41:10. Deus é por você. Romanos 8:31. Deus te vê. Gênesis 16:13. Deus te ouve. 1 João 5:14. Deus te conhece. Salmo 139:1. Deus se importa com você. 1 Pedro 5:7. Deus te ama. Romanos 5:8. Jamais se esqueça disso. Você pode se assentar, ainda em espírito de adoração, agradecendo ao Senhor por este culto, agradecendo ao Senhor por cada momento que a gente vive. Com Deus é assim, nós nos reunimos para adorá-lo, nós nos alegramos, nós choramos, nós ouvimos uma correção vindo do alto, depois nós cantamos parabéns, e aí nós nos alegramos de novo, e aí a gente chora de novo, e aí a gente ora de novo, e o Senhor trabalha em nosso coração. Basicamente o que falou ao meu coração, e que o pastor Rui veio com essa mensagem de pai, de pastor, é que nós precisamos ouvir e praticar. Ouvir e praticar. E isso tem tudo a ver com fé. E há 2 semanas que eu venho meditando e o Espírito Santo vem falando ao meu coração sobre fé. E eu tenho questionado realmente se eu estou andando em passos de fé. E se muitas vezes eu não tenho andado em passos de imprudência, ou às vezes decisões erradas, ou se literalmente nós sabemos o que é fé. Andar por fé. Houve um dia em que eu lembrei, meditando em fé, eu lembrei do dia em que um menino chegou em um evento evangelístico que a nossa igreja faz, chamado Evangelhaço. Esse dia foi dia 1º de dezembro de 2018. Foi um dia que a gente não esquece nunca mais. E eu sei que eu já comentei com alguns irmãos, talvez eu já trouxe até em alguma palavra, mas para você que ainda não ouviu, eu queria compartilhar com você mais uma vez o que aconteceu no dia 1/12 de 2018. Os irmãos conseguiram pegar a apresentação que eu mandei? É o primeiro slide. Esse é o Paulinho, o Paulo, esse menino aqui da esquerda. Eu não sou muito bom para idades, mas imagino que deveria ter 11, 12, não sei. Hoje Paulinho deve estar com 18, 19 anos. E nós semeamos na vida dele. Paulinho está com essa bicicleta. Esse dia a gente chamou de dia que a fé andou de bicicleta. O Paulinho chegou no evento lá em Campinas com um dos panfletinhos que a nossa igreja faz, onde lá consta, vai ter a tarde da alegria na escola tal, vai ter uma bicicleta, 3 bicicletas que vai sortear no final. E o Paulinho chegou com a avó e com a tia. Eu até liguei para o pastor, para o nosso amigo que nos chamou para fazer o evangelhaço lá, para confirmar se minha memória ainda estava boa. E ele ficou de investigar de como anda a vida do Paulinho. E o Paulinho chegou lá, com um panfleto na mão, falando para o pastor local, pastor, eu vou ganhar uma bicicleta, porque está aqui, ó, que vai ter sorteio de bicicleta, e eu orei a semana inteira para ter uma bicicleta, eu preciso de uma bicicleta. O pai do Paulinho estava cumprindo sentença, pena. A mãe do Paulinho sofrendo com problemas de vício.
E ele estava lá com a tia e com os avós. Então, chega no final do evento, a gente sorteia a primeira bicicleta. O Paulinho não ganhou a primeira bicicleta. Nós sorteamos a segunda bicicleta. O Paulinho também não ganhou a segunda bicicleta. E aí nós sorteamos essa bicicleta, a terceira. A terceira a gente normalmente pega a mais bonitinha assim e sorteia. Quando nós chamamos o nome, o Paulinho também não ganhou a bicicleta. Saiu para uma pessoa que não estava lá, para uma criança que não estava lá. E quando a gente vai sortear, a gente fala, se a criança não estiver aqui, a gente vai sortear de novo, né? Então a gente pegou e foi sortear de novo. Quem ganhou a bicicleta? Não foi o Paulinho. Não foi, peguei vocês, né? Outra criança ganhou a bicicleta. E sabe o que nós ouvimos lá do fundo? Ei, tio, eu já tenho bicicleta, pode sortear de novo. Agora sim, quem ganhou a bicicleta? Paulinho ganhou a bicicleta. Esse foi o dia que a fé andou de bicicleta. E meu amigo ficou de investigar, ele chama Sidmar, eu falei, Sidmar, como é que anda Paulinho? Ele falou, eu vou investigar, Gu, e eu te falo, ele ainda não me deu respostas. Mas a gente queria saber se a fé do Paulinho ainda caminha com ele. Se aquela fé que andou de bicicleta no dia 1/12 de 2018, se ainda acompanha o Paulinho. A pergunta que o Espírito Santo fez para mim nessas 2 semanas que eu tenho meditado, é a mesma pergunta que eu faço para a igreja, é a pergunta que Jesus Cristo faz aos homens que caminhavam com Ele dia e noite. Onde está a sua fé? Eu leio Lucas 8, do 21 ao 25. Você pode só ouvir se quiser. Lucas 8, do 21 ao 25. Todo mundo aí? Ele lhe respondeu, Jesus falando, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. No 25, Jesus olha para eles e diz assim, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? O que é ter fé? Eu fico pensando, e exatamente o que Jesus esperava de uma resposta como essa, ou o que Jesus estava esperando naquele momento, enquanto eles estavam atravessando o lago, o Mar da Galileia, levava numa travessia normal, de 1 a 2 horas, indo tudo bem, alguns percursos 3 horas, e se o vento não tivesse a favor, levava muito mais. E eu fiquei imaginando o que Jesus esperava desses homens. Mas eu imagino que Jesus estava esticando a fé deles. Aqueles homens, eles precisavam de uma fé maior do que a própria vida. Eles precisavam de uma fé a ponto de serem entregues aos inimigos, a ponto de sofrerem no cárcere. Jesus estava esticando a fé daqueles homens.
E eu acho que não é muito diferente com as nossas vidas. Quantos de nós já teve uma fé esticada? Quantos de nós já passou por tantos momentos em que fomos provados, em que a nossa fé foi alterada, em que a nossa fé foi mudada? Talvez você está vivendo um momento agora, da mesma maneira que os discípulos, em que eles olharam para o Senhor, se eu não me engano, em Lucas 18, se eu não me engano, aumenta a nossa fé. Talvez essa sua oração hoje, aumenta a minha fé, Senhor. Como ter fé nos dias ruins, não é verdade? Como é ter fé nos dias nublados? Como é ter fé nos dias ensolarados também? Como é ter fé? Como que é não balançar? Fé não dá para enfiar no bolso e falar, Senhor Jesus, minha fé está aqui, Talvez o que Jesus esperava, Senhor Jesus, não é por nada não, mas eu acho que a gente vai morrer, mas se o Senhor quiser ficar dormindo, Ele pode ficar dormindo. Talvez o que o Senhor Jesus esperava é, Senhor Jesus, está uma tempestade grande aí, mas nos ensina a dormir como o Senhor dorme. A família da fé de Jesus, como diz em 21, são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Tem tudo a ver com ouvir e praticar. John Piper, um grande pregador que eu ouço, e eu já disse isso aqui também, diz que o diabo come fé no café da manhã. Antes mesmo de nós iniciarmos as nossas orações, a dúvida já se abate, as preocupações já se abatem sobre nós, as ansiedades. Lucas 8, 12, por exemplo, Jesus explica que o diabo vem e tira a semente que está ao lado no caminho. É preciso ter fé para enfrentar cada dia. Ainda que vacilemos ou que a gente oscile, há um lugar que nós devemos procurar: Cristo. João Batista também teve dúvidas quando ele estava preso e falou para os seus discípulos e perguntar para Jesus se ele realmente era o Cristo. Então Jesus responde, fala para ele que os cegos veem, muitos são curados. E isso foi suficiente para João Batista. Nesse episódio aqui, por exemplo, os discípulos já tinham visto a cura de um endemoniado na sinagoga, em Lucas 4, por exemplo. Viram também a cura da sogra de Pedro, também em Lucas 4. Eles viram também diversas expulsões de demônios, em Lucas 4 também. Eles passaram pela pesca milagrosa, em Lucas 5. Eles viram e presenciaram a cura de um leproso, também em Lucas 5. Eles viram a cura de um paralítico, quando os amigos trouxeram um paralítico a Jesus, também em Lucas 5. Eles viram a cura de um homem com a mão ressequida, em Lucas 6. Eles viram a cura do servo centurião, em Lucas 7. E também em Lucas 7, eles também viram a libertação de muitos possessos, a cura de muitos enfermos. O que é fé? Por onde anda a sua fé? Aonde ela está? Não dá para pegar numa prateleira de supermercado. Aonde está a sua fé? Se alguém de outra cultura vem para o nosso país e nos pergunta assim, o que é futebol? Então, imediatamente a gente pega uma bola de futebol, apresenta para a pessoa, leva ela para um gramado, então a gente tem uma experiência do que é futebol com aquela pessoa. Se a pessoa nos pergunta o que é rapadura ou o que é feijoada, então a gente leva ela numa vendinha, num restaurante, então a pessoa experimenta de uma feijoada, de uma rapadura. Mas e a fé? O nosso irmão Emerson, em um dos cultos de orações, ele encerrou dizendo algo que ele aprendeu. Ele falou que a fé é como um travesseiro. A fé é como um travesseiro.
Num travesseiro você descansa, o travesseiro te dá conforto. No travesseiro você deita e dorme. O travesseiro suporta a sua cabeça. Nós, antes de falarmos o que os estudiosos falam sobre fé, é preciso a gente entender o que não é fé. Fé não é mera emoção, fé não é mera crença intelectual, fé também não é mera tradição religiosa. No século XV e XVI, onde se vivia nesse período Lutero, Calvino, a teologia da época, ela usou 3 termos para explicar o que, afinal de contas, é fé. Porque a fé não é superstição, não é emoção, não é crença intelectual, como a gente viu, não é mera tradição. A fé é um ato completo da pessoa, de mente, vontade e coração. A teologia da época, século XV e XVI, século XVI e XVII, ela separava em 3 termos. O primeiro termo era esse termo aqui, que se diz notícia, que significa conhecimento. Então, para a fé, nós precisamos ter informação, nós precisamos ter conhecimento. Afinal, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, notícia. Por exemplo, nós ouvimos Deus é bom, Salmo 107:1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Nós também temos a informação de que Cristo morreu por nós, em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, onde Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós também temos a informação de que Deus tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês. Amém? Lança sobre ele toda a sua ansiedade, irmão. Você tem essa informação. Ainda não é fé. O segundo termo que eles usam, que eles utilizaram para dizer o que é fé, é o termo assentos, que significa assentimento, concordância. Então nós temos notícia, que é conhecimento, e aí nós temos assentos, que é concordância. Então, os 3 termos para a fé, 2 deles, o primeiro é conhecimento e o segundo é concordância. Exemplo, eu acredito que isso é verdade, que Deus é bom. Eu concordo com isso. Eu acredito que Cristo morreu por mim. Eu concordo com isso. Então a nossa fé já está crescendo. Eu reconheço que isso é real. Ainda estamos num passo racional e voluntário, mas ainda não é fé plena. É mais ou menos assim, você sabe o que é um avião, você tem também as informações de que é seguro viajar de avião, você concorda com isso, mas você nunca andou de avião. Ainda não é fé plena. Terceiro termo que os estudiosos usavam é fidúcia, que significa confiança, confiança pessoal. Então nós temos conhecimento, concordância e confiança. São os 3 termos utilizados para fé. Por exemplo, você confia em Deus, você se apoia nas promessas, você entrega a sua vida, decisões, medos, esperanças, você descansa no caráter de Deus. É lançar-se sobre Ele, é lançar-se sobre a rocha, é lançar-se sobre Cristo. Confiança. Agora você não só concorda que um avião é seguro, você só não tem essa informação, mas agora você entra e voa. É como o travesseiro que o irmão Emerson falou. Você olha o travesseiro e você fala, é um travesseiro. E aí então ele diz assim, dentro de um travesseiro tem pena, tem espumas.
E aí você concorda com isso. Ah, legal, isso é um travesseiro, tem pena, tem espumas, cada um feito de um jeito, é legal. E aí, com essas informações, você confia, pega o travesseiro, coloca a sua cabeça, deita e dorme. Fé é como um travesseiro. Para Lutero, fé começava em ouvir a palavra. Ele dizia que a fé começa quando o evangelho é anunciado e compreendido. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, ou seja, conhecimento. Ele também insistia que não era mera emoção, mas concordância com a verdade. Deus é verdadeiro, suas promessas são confiáveis e Cristo realmente salva. Você concorda com isso? E ele dizia também que a fé é um confiar ousado e alegre na graça de Deus. Ou seja, confiança pessoal, é lançar-se sobre Cristo. Aqui você vê fidúcia, confiança pessoal. Para Calvino, por exemplo, sem conhecimento não há fé, só há superstição. Calvino também enfatizava que fé envolve convicção e não só opinião. Isso era concordância. E ele também afirmava que fé é confiar na bondade de Deus revelada em Cristo. Isso envolve descansar-se nas promessas, apoiar-se em Cristo. Confiança pessoal. Conhecimento, concordância e confiança. Como isso se manifesta no dia a dia? Por exemplo, quando você enfrenta a ansiedade, você tem a informação de que Deus cuida de você. 1 Pedro 5:7. Você acredita que isso é verdade? E o que você tem que fazer na ansiedade? Entregar essa preocupação a Ele. Confiança. O que nós fazemos quando a vida está difícil? Nós pedimos sabedoria ao Senhor, porque a palavra diz que Ele dá sabedoria àqueles que pedem. E você precisa concordar de que realmente Ele dá sabedoria. E em confiança, você vai orar, você vai buscar direção e coragem para tomar qualquer decisão difícil. Quando nós sofremos, você precisa não se esquecer disso. Deus está perto dos quebrantados. Ele vê seu sofrimento. Você precisa concordar nas suas orações, para que o diabo não as roube, de que realmente a palavra é real e Cristo está com você. Amém? E você precisa também ter a confiança pessoal de se apoiar em Cristo e não desistir. Agora, para você que peca, para nós que pecamos, e se você entrou nessa condição aqui hoje, você precisa confiar na informação que você tem de que Cristo levou sobre si todas as nossas dores, de que Ele pagou o preço, de que isso é real, de que há perdão em Cristo e que esse perdão é real. Você precisa confiar e confessar e descansar nele. Ele remove todo o nosso pecado. Portanto, a fé não é emoção, não é só conhecimento, nem só tradição, nem só pensamento positivo. A fé é uma combinação de conhecer a verdade, aceitar que ela é real e confiar pessoalmente em Deus. Nós temos exemplos bíblicos. Por exemplo, Abraão. Abraão conheceu o Senhor.
Abraão não duvidou. Abraão, a história dele é um laboratório vivo para a fé. Por exemplo, Abraão conhecia o caráter de Deus, as promessas de Deus e a voz de Deus. Ele também sabia que Isaque seria o filho da promessa. Ele também sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque. Está em Hebreus 11. Se ele não soubesse disso, só haveria impulso. Mas Abraão realmente ouviu e entendeu o que Deus estava pedindo. Abraão concordou que a palavra de Deus era verdadeira. Abraão concordou que Deus é verdadeiro, de que Deus não mente e de que Deus cumpre o que promete. Isso é concordância. Agora, a confiança pessoal está nas atitudes de Abraão. Abraão levantou cedo. Abraão preparou o jumento. Abraão levou Isaque. Abraão subiu o monte. Abraão ergueu o cutelo. Resumindo, em Abraão, nós temos conhecimento. Abraão conhecia a promessa. Nós temos concordância. Abraão aceita que Deus é fiel, mesmo sem entender. E Abraão tem confiança pessoal em Deus. Abraão sobe o monte e diz que Deus proverá. Aleluia! Eu separei também outro exemplo. Por exemplo, em Mateus 14, nós temos o fato de que Jesus caminha sobre as águas. Pedro então olha para Jesus e diz assim: se é o Senhor, manda que eu vá sobre as águas, mande que eu vá ao seu encontro. Então Pedro sabia quem estava falando, conhecimento. Ele ouviu a voz de Jesus, ele reconheceu quem estava falando, e ele tinha a ordem clara: venha. Pedro também concordou que a palavra de Jesus era verdadeira. Ele aceitou como verdade. Pedro sabia que Jesus tinha autoridade para andar sobre as águas, ele concordava com aquilo. E o principal, ele sabia que Jesus poderia sustentá-lo. Confiança na prática, Pedro coloca o pé para fora. Pedro larga os remos. Ele pisa onde não há chão. Pedro caminha em direção a Jesus. Isso é fé viva. Então, em Pedro ele tinha a informação de Jesus: sou eu, Pedro. Pode vir. Ele concorda. E ele aceita que a palavra é verdadeira, então vai. Pedro sai do barco e caminha. Talvez você lembre que Pedro começou a afundar. O que isso significa? Significa que Pedro não perdeu o conhecimento, ele sabia quem era Jesus. Ele não perdeu o assentimento ou a concordância, mas o que ele perdeu e vacilou foi na confiança pessoal. Pedro não perdeu a informação, o conhecimento. Ele ainda sabia quem era Jesus. Pedro não perdeu a concordância. Pedro reparou no vento, na força do vento, e teve medo. Ele tirou os olhos de Jesus, ele focou nas circunstâncias. E o grande problema aqui, e eu acho que acontece com muitos de nós, é que a pergunta de Jesus: aonde está a sua fé?
não é aonde está, por que sumiu? Não é aquela fé que a gente fala, está aqui, Senhor. A pergunta no original é no sentido de que, por que você deixou o medo ocupar o lugar da fé? Por que você deixou a ansiedade ocupar o lugar que a fé deve ocupar? Aonde está a sua fé? Isso tem falado muito comigo. Aonde está a sua fé, irmão? É preciso ter fé para enfrentar as tempestades. É preciso ter fé também para olhar para Cristo e dizer, aumenta a minha fé, Senhor. E está tudo certo com isso. Nós oscilamos, nós vacilamos muitas vezes, mas o importante é correr para Cristo. Fé é manter os olhos fixos em Jesus. Fé não é ausência de medo. Fé é caminhar apesar do medo. Fé não é perfeição. Fé é dependência no Altíssimo. Dependência no Altíssimo. Deitar no travesseiro e dormir. Que você possa deitar no travesseiro hoje e dormir. Que você possa descansar nas promessas, irmãos. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Em Jairo, está em Marcos, Jairo é líder da sinagoga. Algo leva Jairo até Jesus. A história de Jairo, para depois vocês lerem, está em Marcos 5, do 21 ao 43. Algo leva Jairo até Jesus, principalmente a dor, que a filha de Jairo está morrendo, está doente. Mas o que leva Jairo até Jesus de fato, e é o que deve nos levar também, é saber que Jesus ainda cura. É saber que Jesus tem autoridade, irmãos, sobre a doença, sobre as dores, sobre os sofrimentos. Ele tem autoridade. É saber que Jesus não era um mestre qualquer. Jairo era líder da sinagoga. Jairo sabia que Jesus podia fazer o que ninguém podia. Jairo tinha informação. Jairo, então, concorda com isso e sai ao encontro de Cristo. Jairo não apenas ouviu falar de Jesus. Jairo creu que aquilo era real. Então vai ao encontro de Jesus. Eu creio que tu podes. Esse era o lema de Jairo. Eu creio que isso é verdade. E esse também deve ser o nosso lema. Jairo também presenciou a confiança pessoal. Jairo se entrega na dependência. Ele não apenas sabe, ele não apenas crê, mas ele confia a ponto de agir. Se humilha aos pés de Jesus. Insiste. Caminhe ao lado de Cristo até a sua casa. Continua. Mesmo que tudo parece perdido, Jairo continua. Até que a notícia ruim vem e bate na porta de Jairo. Bate no coração de Jairo. Jairo, não incomode mais Jesus. Sua filha morreu. Jairo sabia o que Jesus faz, conhecimento. Jairo concordava plenamente e acreditava que Jesus poderia curar a sua filha. Então Jairo, ele insiste na caminhada com Jesus, se humilha até o fim. Jesus tem uma fé provada no meio do caminho. A notícia da morte da filha
é equivalente ao vento que despenteou o cabelo de Pedro. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei as notícias que têm chego, mas é preciso continuar. É preciso ter fé para permanecer, irmãos. Eu tenho aprendido algo de que com Jesus é na faixa da direita, irmão. Não adianta correr. Não adianta deixar a ansiedade atropelar. Não adianta acelerar, querer fazer tudo. Com Jesus, meu irmão, é faixa da direita. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. João 15, aqueles que permanecerem. Ó Deus, dai-nos uma fé que permanece. Aumenta a nossa fé hoje aqui, Senhor, mediante a qualquer circunstância da nossa vida, mediante a qualquer notícia que temos recebido, Senhor. Como eu preciso de fé para enfrentar o dia ruim. Ah, como eu preciso. Jesus não requer de nós a fé perfeita, irmãos, mas uma fé que corre para Ele. A fé de Jairo estava sendo provada, talvez a sua também está assim. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que Jesus possa interromper o avanço do medo sobre a nossa vida. Que Jesus possa interromper nessa manhã a falta de fé na nossa vida. Que Jesus possa deslocar o foco da tragédia para o foco da confiança. Nós vamos chegar do outro lado, irmãos. Se Cristo disse, entra no barco, nós vamos chegar do outro lado, pode vir vento, pode vir tempestade, pode a notícia ruim bater. Jesus está no barco e nós vamos chegar do outro lado. Amém? Mesmo quando tudo parece perdido, permaneça em Cristo. Meus irmãos, Ele venceu a morte. Ele mergulhou na morte e saiu ileso do outro lado. A morte não pôde detê-lo. A morte não tem a palavra final sobre a vida dos crentes. Nós vamos reinar com Ele em glória. Nós vamos receber um corpo glorificado. Não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas. Ele tomou sobre si. É necessário fé para permanecer. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Eu comecei a ler. Esse mesmo Sidmar, que presenciou o menino, ele sempre falou para mim, Gu, leia o texto infinitas vezes. Leia 14 vezes. Leia 20 vezes. E eu comecei a ler Lucas 8, onde o Senhor fala que a minha família é aquele que ouve a palavra e pratica. Onde os discípulos já tinham visto de tudo. E o que fez o meu coração temer, e que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e que traga ao seu coração nessa manhã, não é a pergunta onde está a sua fé. Não é a pergunta por que o medo substituiu o lugar da fé. O Espírito Santo ministrou no meu coração que esse não é o cerne, o foco principal da pergunta de Cristo. A pergunta para nós nessa manhã, e que o Senhor fez ao meu coração, também está em Lucas 18:8. Só ouve o que eu vou dizer. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O grande problema, meus irmãos, não é o medo balançar o barco, não é as dúvidas balançarem o nosso coração,
ainda assim que a gente corra para Ele, como Pedro, que pediu e clamou: salva-me, Senhor, salva-me, e o Senhor o salvou. O Senhor sabe que a nossa fé oscila, mas o grande problema não é quando o medo avança, ou aonde está a nossa fé. O grande problema dos dias de hoje é a boa vida fazer a gente esquecer a fé. O grande problema é quando a mesa está cheia e a gente não convidar mais o Senhor Jesus. O grande problema é quando a doença vai embora e então eu estou saudável agora e o Senhor Jesus já não está mais do meu lado. O grande problema é não ter a mesma intensidade nos dias ensolarados, quando a conta bancária está gorda, quando tudo vai bem no trabalho, quando o carro não quebra, quando a doença não chega, quando tudo vai bem, tudo funciona como uma engrenagem, como um reloginho. A boa vida tem tomado o lugar da fé. E eu encerro, e eu não sei qual grupo de pessoas você está, eu estou. Eu não sei se nós estamos no grupo das pessoas que está balançando, que o medo tem avançado. Se você está nesse grupo, hoje é dia de você clamar por Ele e dizer: aumenta a minha fé, Senhor. O medo tem me engolido, a ansiedade tem me sufocado, eu não consigo mais dormir. Esse é o seu dia, irmãos. Mas se nós estamos no grupo da boa vida, em que tudo anda bem, que você examine o seu coração hoje e que você possa olhar para dentro de si como eu e dizer: será que eu não esqueci da fé? Deuteronômio 8, do 10 ao 14, só me escuta, deixa o Espírito Santo ministrando aí. É isso mesmo, irmãos, a gente começa com festa, vai para o choro, volta para a festa, toma puxão de orelha, toma uma injeção de fé. Isso é amor. Deuteronômio 8, 10, 14, Moisés escrevendo: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te, igreja, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, o bolsão cheio assim, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você pode colocar de pé? Vamos orar? Examine o seu coração, que o Senhor possa aumentar a sua fé, que o medo não sucumba à sua fé, que o medo faça você tomar uma decisão, correr para Cristo, e que se a boa vida tem te afastado do Senhor, é hora de correr para Ele novamente. Ore aí, irmãos. Ore aí. Fala com Ele aí. Fala com Ele.